Para dar certo tem que ser inglês, né? O projeto é internacional também, né? Deve ter qualquer Tem que chance. ser todo inglês. É uma boa paródia também. Sim, claro. Quantos concorreram? Muito criativo. Nós tínhamos, na verdade, 70 países concorrendo. A gente tinha tinha 325 mil estudantes registrados, 47 mil projetos, o número era imenso. O Brasil foi o país que teve o maior número de times, além deles que estão aqui, a gente levou mais 3 times, que também ficaram super bem colocados. E a gente teve assim, a maior delegação, que foi a delegação brasileira lá em Nova York. Então, por exemplo, nós tivemos um outro time de games que era de Recife, que ficou entre os 5 também. Eles tiraram o primeiro, e a gente teve dois games. Entre os 5 primeiros. O outro game, o que era? O outro game, vocês sabiam mais do que eu, né? Não, mas Não, é a concorrência. todos os projetos eles eram voltados para resolver os problemas do milênio. Então, na verdade, era um jogo um pouco mais simples, né? De vocês deles um jogo mais trabalhado. Todos os projetos eram muito bons, mas eu acho que o nosso era o mais completo, porque a gente conseguiu ligar as 8 metas do milênio e trabalhar bem essa base, que é o voluntariado dentro do jogo. Então, acho que isso ajudou para que a gente conseguisse o primeiro lugar. Nós tivemos um outro projeto que também ficou, que a gente chama de sistemas embarcados, né? Um software que você coloca no determinado hardware, até foi apresentado na versão do Senado, que é quase como se fosse uma mini UTI, onde a pessoa que está passando mal, por exemplo, numa fila lá de pronto-socorro, se ele for monitorado por aquele equipamento, que é um equipamento pequeno, ele pode dizer qual é a prioridade, que grau de dificuldade, quer dizer, quanto ruim ele está, na verdade, para ganhar prioridade na fila. Então também foi uma coisa, um projeto bem interessante que a gente teve, que também foram profissionais. Eles não ficaram entre os 3 primeiros, mas ficaram entre os 10 primeiros. Então foi um negócio bem bacana. A gente tem assim, um histórico muito bom na competição. E a gente estava até conversando, a gente quer cada vez melhorar mais os projetos, porque a gente tem feito realmente uma boa figura lá fora. Uma boa concorrente, tá muito forte. A gente chega na nossa camisa amarela, né? A gente intimida os outros países, é muito bacana. Eu não esperava. O nosso time é muito forte, junto lá, a gente fazia bastante pressão. Isso é mais importante que isso é quando a gente volta, né? As coisas a gente consegue fazer aqui, quando tem essa visibilidade, as oportunidades que apareceram, a gente conseguiu o financiamento, conseguimos essas coisas, vamos contar com outras pessoas lá. O que é engraçado, que a gente estava conversando, quando a gente vai, pelo menos a primeira vez que foi para a final mundial, foi em 2009, foi no Egito na época, a gente vai concorrer com países como a Alemanha, França, Japão, Coreia, Estados Unidos, você pensa, poxa, essa galera deve ser bem mais forte que a gente. Mas como é a Copa do Mundo da imaginação, Imagine Cup, então o brasileiro é uma Copa que dá valor à criatividade, a gente coloca eles no chão mesmo, assim, é impressionante como é um pensamento errôneo pensar que eles são, claro, eles têm investimentos deles, mas em relação à criatividade, ideias, os brasileiros, como ela falou... Até no nosso mercado de jogos, sempre Estados Unidos e Japão lá na frente, mas chega lá, 2 equipes do Brasil e nenhuma Estados Unidos, nenhuma do Japão. E uma coisa fantástica também é que para nós foi a primeira vez, e a gente foi para lá com o pensamento de que a gente estaria competindo, levando esse jogo para lá, de alguma maneira distribuindo, mas a gente não tinha noção como a Microsoft leva essa parte realmente de tentar transformar estudantes em empresários, empreendedores. Então, isso é fantástico, transforma a vida de todo mundo. A gente viu muitos casos lá, reais, de pessoas que saíram de lá e hoje são empresários. E isso realmente transforma, isso inspira as pessoas. Uma coisa que a gente aprendeu muito lá. A gente já estava com o projeto no mercado. Nós estamos querendo organizar uma Olimpíada Nacional de TI do ano que vem. Nossa, fantástico. Já temos da matemática, a matemática tem 20 milhões. Vamos dar as medalhas agora lá no Rio de Janeiro, lá no Copacabana Palace, é emocionante você ver. Tinha uma menininha, por exemplo, pequena cidade, 3 mil habitantes do Minas Gerais, deficiente visual, quer dizer, uma cidade de 3 mil pessoas, quer dizer, um talento mesmo, quer dizer, não tem nada. Você vê que as boas escolas têm mais chance, você sente ali, por exemplo, Colégio Militar, as escolas vinculadas às universidades federais, tem assim um diferencial. Mas tem talentos que são absolutamente tinha um menino fora da cidade. Até escrevi um artigo sobre ele. Ele era tetraplégico praticamente. E
o pai levava ele de carrinho de mão para a escola. Não tinha filho de pedreiro e carrinho de mão. E foi alfabetizado pela mãe em casa, porque não conseguia ir, depois o pai levava, etc. E ele foi, já ganhou acho que mais 5 ou 6 medalhas. Ele é um gênio. E aí tu vai dar um prêmio aqui para ele no Senado, e perguntava, o que você quer ganhar de prêmio? E aí você fica imaginando, ele vai falar, eu quero banda. Qual banda que você gosta? Banda de jazz, banda de rock? Que banda? Eu quero banda larga, que na minha cidade não tem. Eu quero banda. Santa visão dele, né? O que ele precisa? Ele precisa de banda para poder trabalhar, se relacionar. E aí a gente dá uma bolsa de iniciação científica para esses jovens das escolas públicas, 3.500 bolsas a gente dá, para eles continuarem estudando. Na realidade tinha que dar 10 mil, tem uns 10 mil ali que mereceriam investimento, a gente não tem que dar. São 500 de ouro, 1.500 de prata e 2.500 de bronze. Muito bonito, as figuras, tem Ministro Moreira, em nome deles nós gostávamos de fazer um pedido, no fundo é um desafio que é um pedido.